Broadcast. Arena Broadcast. Muito bem, senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui de Goiânia para todo o Brasil e para o mundo. Sejam bem-vindos ao meu, seu, o nosso Arena Broadcast. E hoje nós estamos com uma convidada sensacional, ela é maravilhosa, ladies and gentlemen. Recebam com muito carinho a atleta de karatê, Cris Noleto. Sou Boa eu, noite. a própria. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com você. Esse homem é sensacional, né? Rapaz, Fala obrigado. sério. Imagina. Cris, Obrigado por essa apresentação. Cris, deixa eu falar uma coisa pra você. Primeiramente, obrigado. Peraí, coisa. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite do Arena Broadcast, né? Para nós assim, é muito importante receber uma pessoa tão especial como você. Obrigada. Né? Você foi uma pessoa que, né, a Dani, né, nos conectou, né? Sim, sim, que sim. Que é a 01 lá do Não, Asley, é né? maravilhosa. Dani, um beijo pra você. O Asley já esteve aqui, né? Então já deu uma passada aqui. Inclusive, você estava lá no Up Summit, né? Tava no Up Summit e foi porque eu fui pra lá que eu tô aqui. Inclusive, a Dani teve um papel importantíssimo que eu não posso deixar de agradecer ao vivo, Dani. Eu cheguei lá, amigo, eu comprei o ingresso, aquele ingresso promocional, com 40% de desconto. E eu achei que aquele ingresso valia por 2 pessoas. Nossa! Então eu convidei uma amiga, minha comadre Luiane, pra ir comigo. Eu falei, amiga, vai ficar R$400 para cada uma e a gente divide esse negócio no cartão. Sim. Ela topou na hora. Só que quando eu comprei, o ingresso era só para uma pessoa. Nossa! Aí eu falei, amiga, é o seguinte, a gente vai para lá e aí lá a gente tenta comprar um outro ingresso para você. E aí no meio do caminho, a gente encontrou a Dani e a Dani falou assim, espera aí que eu vou fazer um negócio pra vocês que nem mãe faz. Melhor que presente de mãe. Ela é assim, né? Ela fala assim. E ela falou assim, fala aí seu nome aí. Aí minha amiga falou, Luiane, tarará, tarará. Ela falou, tá aqui, ó, convite pra você. Olha aí, ó. Convite. Então, minha amiga... Ela fez a boa. Cara, a gente não pagou nenhum centavo a mais, você acredita? Nossa. Eu falei, é coisa de Deus. Não, e você mora em Anápolis, né? Anápolis. Em Anápolis. Então, assim, é um correzinho, né? De lá pra cá. Exatamente. Então, a gente deu um passo de fé. O esquema era o seguinte. Amiga, se não der pra você ficar, eu também não vou ficar e a gente vai curtindo o Flamboyant. Olha aí, que Mas sensacional. deu muito certo e foi graças a Dani. Dani, obrigada. Se eu tô aqui hoje, é porque você me deu aquele convite, daquele convite pra frente tudo aconteceu. Cris, e deixa eu te perguntar, como é que foi a sua experiência lá no Up Summit? Gostou? Meu amigo, o que foi aquilo? Foi uma loucura, não foi? Foi uma loucura. Quantos especialistas incríveis. Eu fiquei impressionada com o nível. Olha aí, porque a gente não vê isso muito em Goiânia. Sim, sim. Para trazer esse nível de especialistas aqui para Goiânia, tem que ter know-how, cara. Tem que ter uma coragem para encarar aquele evento daquele tamanho, com aquela estrutura. Sim. Inclusive, vocês estavam lá arrasando, né? O Arena Up Summit estava lá marcando presença lá e tudo. Cara, igual eu falei para vocês, pô, você tinha que ter ido lá, pô. Pra gente trocar, eu não ter sabia trocado que poderia. Eu achei que era só para convidados. Você acha que eu, sendo oferecida desse jeito, eu não ia? Show de bola. Mas assim, graças a Deus deu tudo certo. Hoje você tá aqui. A gente tá... né, porque lá no Up Summit foi um projeto, né? O Arena Up Summit foi um projeto inicial, mas ele era, tipo, mais reduzido. São episódios mais reduzidos pra gente receber mais pessoas, né? Aqui no Arena já
já é um episódio completo, né, que a gente diz, Que né? legal, que legal. Então, assim, e o objetivo do Arena Broadcast, né, Aham. é contar a história de vidas, né, dos legal, nossos cara. convidados, apreciar realmente, assim, aquilo que tem de bom, aquilo que a gente pode entregar como conhecimento, como Que show. informação, como lição de vida Que para as show. pessoas. Então, basicamente é isso. E Estou seja muito honrada bem-vinda. por estar aqui, viu? Obrigada por essa oportunidade. E se vocês estão aqui para contar boas histórias, eu tenho certeza Lá vem que uma a boa minha história. vida é uma boa história. Olha, eu não considerava a minha vida uma boa história, viu? Por quê? Porque, cara, por muito tempo, as pessoas viam coisas legais em mim que eu não conseguia enxergar. Então, Uhum. eu passava só pela validação das pessoas. Ah, Eu você demorei, eu você se demorei um importava tempinho a me muito? validar mesmo, assim, de verdade. Você se importava muito com o que as pessoas pensavam a seu respeito? Seria isso? Olha, a maioria das pessoas que se manifestavam para mim, elas me achavam legais. Então, eu nunca tive muitas rejeições, assim, pelo menos não perceptíveis. Uhum. Só que eu tinha uma autoestima, me segurava numa autoestima que, na verdade, era muito fragilizada. Ah, entendi. Entendeu? Então, ter a validação das pessoas era uma coisa que importava muito para mim. Sim, Muito, muito. Mas a minha história é preciosa. preciosa. E é sobre a sua história que a gente vai pautar aqui hoje, né? A Cris Noleto, Tamo senhoras e junto. senhores. Essa mulher incrível que tá aqui. E vocês vão entender o porquê que ela é incrível. Ela é incrível em quase todos os sentidos, né? Então vamos começar contando a sua história, né? Afinal de contas, quem é Cris Noleto? Meu amigo, eu fiz um rolê para entender quem era Cris Noleto. Você não tem Sério? noção. Eu tive... Por muito tempo eu fiquei procurando qual era a minha identidade. Eu não sabia exatamente qual era a minha identidade. E graças a Deus, hoje eu sei. Primeiro, eu sou uma filha muito querida de Deus. Sim, Pense numa mulher que nunca foi abandonada. nunca. Coisa de pai com filho, cara. Eu sou uma filha... Antigamente, eu dizia que eu era uma filha mimada de Deus. Uhum. Mas eu não sou mimada, porque eu descobri que o pai que mima a criança é o pai que, na verdade, faz aquilo que a criança consegue fazer. Uhum. Mas faz no lugar dele. E Deus não faz isso por mim, não. Ele não faz as coisas no meu lugar, não. Sim. Ele me dá os recursos, como, por exemplo, estar aqui com vocês e fazer a minha parte, só eu que posso fazer. Então, eu sou uma filha muito querida e protegida de Deus. Sim. Você E- é natural de Goiânia ou de Anápolis? De Brasília. De Brasília? Lá- Candanga. É, Candanga mesmo. Lá do Gama. Eu não Do sou Gama. do plano piloto, eu sou do Gama. Olha Além que, do HRG, Hospital Regional do Gama. que legal. Meu irmão mais velho, ele é de Brasília também. Ele é Legal. candango, né? Mas assim, o papai veio do Piauí, Uhum. a mamãe veio do Tocantins. E é onde nordestino marca encontro para fazer filho. Sim. Então, eu tenho um amigo que ele costuma dizer que não é porque o gato nasce no forno que ele é bolo. Uhum. Então, eu acho que eu sou nordestina. Sangue nordestino, né? Sangue nor- Meus pais são mineiros, né? Um é de Montalvânia e o outro, né? Meu pai é de Montalvânia. Não, minha mãe é de Montalvânia. O outro é... Ah, esqueci agora. Mas os dois são de Minas. Legal. Os dois são mineiros. Aí mudaram pra Brasília, Legal. né? Aí de Brasília tiveram o meu irmão e depois vieram pra cá e me tiveram. Ó, mas se me Ai, que deixar legal. 2 minutos no Tocantins, eu volto falando menino rei. Menino rei. Você vai muito lá no Tocantins? Frequenta lá um De pouquinho? vez em quando, a minha família da parte de mãe é toda de lá. E a galera do meu pai é mais do Piauí, mas tem muita gente em Brasília. Só que a família da mamãe é toda de lá. Então, o rolê, assim, ela sempre vai pra lá ficar com os irmãos. Mas eu faço bate-volta. Eu levo ela, porque ela tem 74 anos, 74. e volto no dia seguinte. Eu não tenho muita oportunidade assim, de ficar com minha galera, mas eu amo aquele povo, eu amo aquele calor desgramado do Tocantins. Eu gosto. O Tocantins pega fogo lá, né, cara? É. Eu tenho uns parentes lá também, em Tocantins, tudo muito legal. Mas o lugar que eu me encontro mesmo nessa terra é João Pessoa. Eu João não sei Pessoa. quando, mas eu vou morar lá. Cris, hoje, assim, você é uma atleta, né? Sim. Uma atleta profissional de karatê, e eu quero que você conte
pra nós esse rolê, né? Você tem vários títulos, né? Várias competições que você já, né, foi a campeã. Sim. Conta pra gente como que foi o início da sua história, né, no karatê. Nossa, 1994. 94. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 91. Olha, já estava nascido, pelo menos, né? Mas em 1994, cara, eu amava aqueles filmes do Van Damme. Você não tem noção? E ele pulava e girava o pé na cara dos outros. Eu achava que no máximo, fazia aquela abertura. Lembra daquela cena que o mestre dele puxa a perna dele assim na corda? Ele vai afastando. Que ele vai Dragão abrindo. branco. Sim. Cara, era a minha referência. Jean-Claude Van Damme. E aí, eu pedia muito pra mamãe pra me colocar no karatê. Mas eu não sei por qual motivo, eu era muito pequena, eu tinha 6 anos. Não dava certo. E aí, um belo dia, a mamãe resolveu me colocar no karatê lá no Lago Azul, que é em torno de Brasília. É Goiás lá. E ali começou a minha história. Depois, em 97, mais ou menos, a gente se mudou para Santa Maria, que é uma outra cidade satélite. E eu acabei tendo que ficar parada com o karatê, porque na época a cidade era considerada a mais perigosa ali do entorno, sabe? Das cidades satélites. Era Brasília e Ceilândia. Eram consideradas, na época, 1997, o pau quebrava lá. E aí, nós viemos para Anápolis, em 2000. E em Anápolis, eu retornei ao karatê. E dali para frente, eu nunca mais parei de treinar até 2014. Até 2014. Exatamente. Então, a minha vida de títulos, ela foi construída ali entre o ano 2000 e 2014. A última competição que eu participei, antes de dar uma pausa nessa minha história com o karatê, foi de um brasileiro em Fortaleza, o qual eu fui campeã. Então, foram 14 anos ali para pegar... Eu me tornei faixa preta, eu acho que com 12 anos de karatê. 12 anos de idade, você já era faixa... Não, 12 anos de karatê. De karatê. De karatê. Exatamente. Mas demora um pouquinho. Demora um pouquinho mesmo, né? Hoje é um pouco mais rápido, mas antigamente demorava. Demorava, um pouco mais. né? Tinha um tempo determinado que você tinha que ficar em cada Geralmente faixa. é quantos anos por faixa? Depende Uns do 2 nível da anos. faixa. Tipo, faixa branca vai ali 6 meses, amarela, 8 meses. Entendi. E aí, conforme você vai graduando, vai demorando um pouquinho mais. Eu acho que eu Entendi. fiquei 2 anos na faixa marrom, por exemplo. 2 anos? E aí, com 12 anos de karatê, eu peguei a faixa preta e dei continuidade nas competições, né? Aí, ao longo desse caminho, no karatê, eu fui campeã brasileira 7 vezes. Campeã Dentro brasileira desse 7 vezes. 7 vezes. Foi legal, foi legal. Cris do céu, isso não é brincadeira, não, irmã. 7 vezes campeã brasileira de karatê. De karatê. Inclusive... Sabe o que eu fico pensando na minha cabeça? Tipo assim, você, 7 vezes campeã brasileira de karatê, e no trânsito, um machão querer trocar uma ideia com você, tipo assim, você me fechou, e o cara chegar assim perto de você, assim, você dá sei lá, um mata-leão, alguma coisa. Já aconteceu? Você acredita que todo mundo pensa nisso? Eu fico imaginando assim, pô, uma mulher faixa preta, cara, Amigo, 7 vezes campeã. Se isso acontecer, ele vai encontrar a pessoa mais gentil do mundo na frente dele. Não, eu sei, porque, pô, cara, né? Mas assim, pô, seria legal demais, né, cara? Você já pensou se todo mundo que lutasse? Uai, teve uma vez que Misericórdia. passou no jornal, pô, o cara foi assaltar a mulher, só que a mulher já tinha defesa pessoal, tal, não sei o que, eu não sei Tomou se um era cacete. até... Tomou um cacete, e aí pegou o cara lá, fez como é que... Chave de braço, Chave né? de braço. Uma chave de braço no cara lá, o cara... E até esperar a polícia chegar, que cena satisfatória aquela, né, cara? Já viu aqueles vídeos satisfatórios? Sim, Aquilo lá é um vídeo satisfatório. Olha, mas eu sou uma karateca que sempre foi mais sanguezinho de barata, sabe? Então, foi mais tranquilo. Tinha briga, eu corria da briga. Até porque existe deve ter um código de ética, né? Tem, é uma arma branca, né? Então, um lutador que conhece técnicas, que aplica em uma pessoa que não conhece técnicas, ele pode ser preso. Pode ser preso. Pode ser preso, é uma arma branca.
Então, eu sempre corri, porque eu imaginava, bom, eu sei onde bater pra machucar. Eu sei o jeito de bater pra machucar. Pra que eu vou bater? Não Sim, faz sim. sentido. Não faz sentido. Uhum. E aí, eu, dentro dessa época, Uhum. no Karatê, eu recebi algumas convocações para ir pro Mundial, mas não tive dinheiro. Pra você ter uma noção, eu Nossa. fui da primeira turma do Bolsa Esporte aqui. Cara, isso é antigo Bolsa demais. Esporte era da época do Bolsa- Marconi. 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 Pronto. Exatamente. Bolsa Esporte. Aí eu peguei o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, porque eu estava sempre ali na cabeça no ranking, tanto nacional quanto estadual. Nossa, olha aí pra você ver. Olha aí, tanto que Aí é. eu fui vice-campeã pan-americano. E aí você recebeu o convite para ir pro Mundial, só que por condições financeiras É, você não conseguiu Teve ir. mundial na Romênia, mundial no Japão, mundial em Trinidad e Tobago, só que a grana... Nossa, cara. É complicado, hein? Mas foi muito legal, sabe? O Karatê me ensinou muito. Eu costumo dizer que o Karatê foi a melhor educação que minha mãe me deu. Porque eu não fumei, e não fumava e não bebia, porque eu pensava assim, gente, se o povo me ver fumando, eles vão falar assim, não é aquela karateca? No- Você não faz karatê? Entendeu? Uhum. Então, assim, eu evitava fazer essas coisas assim, sabe, que poderiam dar uma manchada na minha imagem, Uhum. justamente porque eu era karateca. Então, eu Entendi. não brigava na rua também, porque se eu brigasse na rua, isso ia me prejudicar lá na minha academia. Meu professor era rígido e ele teve uma grande contribuição nessa formação do meu caráter. Sim. E assim, ao longo da sua trajetória como atleta profissional, você conseguiu angariar patrocinadores para te apoiar? Como é que foi esse Como envolvimento? atleta, eu tive uma mãe trocinadora. Mãe Trocinadora. trocinadora. Minha mãe. Minha mãe foi a pessoa que sempre acreditou em mim. Então, ela patrocinava tudo que eu precisava. Kimono, competição e comida e tudo era com a minha mãe. O único patrocínio que eu recebi foi do Bolsa Esporte, né? Bolsa Bolsa Esporte, Atleta era federal e o Bolsa Esporte era o estadual. estadual. Aí, na época eram R$500, se eu não me engano. Eram R$500. Nossa. Aí eu vinha todo mês aqui no Serra Dourada Uhum. para fazer a prestação de contas. Ah, entendi. E aqueles 500 ajudavam bastante, mas não dava para ir para um mundial na Romênia. É, Eu pagava. mas se bem que 2014 foi quando você parou, né? Foi quando eu parei. Foi quando você parou. Se bem que naquela época também não tinha muito esse boom das redes sociais, né? Não. Hoje em dia eu acho assim, continua difícil, porém, hoje em dia é um pouquinho mais fácil, por conta do perfil das redes sociais, os Sim. atletas terem acesso a patrocinadores, né? Sim, exatamente. Hoje é um Porque traz visibilidade, né? Sim. Exatamente. Hoje o cara consegue postar, né? O atleta consegue postar Sim. com mais facilidade ali os conteúdos, compartilhar, Sim. criar ali digamos assim, assim, a sua turma, né? A sua galera, a galera que curte ele, tudo, E né? o Karatê ainda tinha seus fãs, né? O Karatê ainda tinha uma questão. Ele não é olímpico. Não é Ah, um esporte sim. olímpico. Então, tipo, é menos visibilidade ainda. Uhum. Entendeu? Sim, sim. As pessoas falavam assim pra mim, Cris, você ganha dinheiro pra competir? Não. Você ganha o quê? Se você ganhar? Medalha, troféu. E só isso. E muitas vezes é um troféu de plástico, tipo, tem isso também, E aí né? perguntavam, por que você faz esse negócio? É amor ao esporte, né? Meu amigo, é muito mais. O Karatê não é chute e trocação de porrada, não. Karatê tem filosofia. Quando eu digo que foi a melhor educação da minha mãe, que minha mãe poderia me dar, é porque realmente o Karatê, ele entrou em mim, no meu coração, e todas as decisões que eu tomava na vida levavam em consideração se estavam alinhadas com o lema do Karatê. Sim. Que bacana. Esforçar-se para a formação do caráter. Outra Criar coisa. intuito de esforço, respeitar acima de tudo, conter o espírito de agressão, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Então, se não tivesse de acordo com isso, eu não ia. Ele acaba te ajudando a encontrar aquela filosofia. Não é uma filosofia, mas os frutos do Espírito Santo, né? Tipo, Nossa! autocontrole, né? Arrasou, hein?
Eu Aju- nunca a- tinha feito esse paralelo. Ajuda um pouco, não ajuda? Total, total. Isso tem a ver, né? Imagina só, um caráter formado com essa base. Sim, é um Isso bom incrível. caráter, né? É um bom caráter. É um bom Que caráter. sensacional. E aí tu foi 7 vezes campeã brasileira, meu Deus do céu. Tem gente que tem show. muito menos que isso. Por isso que o Wesley fala, né? Pô, você precisa contar pro mundo a sua história, cara. A sua história de vida, porque realmente é muito impressionante, né? Cara, que legal. Então, e aí, tipo, depois né, dessa parte, né, da crise atleta, né, da crise, assim, um sucesso, né, uma atleta muito bem sucedida, Sim. profissionalmente, você, depois, né, de ser atleta ou durante o período, né, que você Sim. viveu, você atuava profissionalmente em alguma área? Como é que Eu era? me formei como professora de educação física, né? Então, como eu sempre vivi ali no esporte, e eu sempre fui fanzaça dos meus professores de educação física, eu nunca tive dúvidas do que eu faria. Eu não fui adolescente que teve, ai, cara, eu tenho que fazer teste de aptidão para saber o que eu vou fazer. Não, eu sempre soube que eu faria algo relacionado ao esporte, à saúde, à qualidade de vida, porque eu já vivia aquilo. Então, fazia parte de mim. E aí, eu fui estudar educação física, me formei em bacharel e licenciatura, e já comecei atuando em numa grande instituição. Foi o SESI Goiás. Inclusive, um lugar onde eu aprendi muito. Eu fiquei 9 anos no SESI. Eu vivia vindo aqui para esse Ferreira Pacheco trabalhar. Trabalhava lá em Anápolis, no SESI da Jaiara e do Jundiaí, que são 2 bairros lá. E no SESI, a minha formação teve uma continuidade. Em 2017, eu saí do SESI e fui trabalhar como personal trainer. Entendi. Então, eu fui ter uma proximidade maior com as pessoas, lidar mais com... dentro desse meio termo, eu fui professora de Zumba também. Amo Zumba. Você tem Olha, noção? Essa batida de cabelo aqui, ó. Zumba é muito top, cara. É muito legal. Tem a galera que gosta muito, né? Pô, nas academias faz um sucesso. Ajuda, sim. né? A Zumba ajuda a soltar um pouco o Meu corpo, amigo, eu tenho uma cliente que se tornou uma amiga e é cliente até hoje, que ela não se olhava no espelho, ela não tirava foto. Quando a gente ia tirar foto da turma, ela ficava lá na última, lá, sabe, atrás de todo Sim. mundo. Porque ela não se sentia bem com quem ela era, com o corpo dela. E foi na Zumba que ela começou uma jornada de autoconhecimento incrível. Depois da Zumba, ela foi para musculação, emagreceu uma porrada de quilos. Hoje, ela é minha aluna de personal. É aquela pessoa que começou comigo e nunca mais me largou. Que legal. E aí, você atuando como personal trainer, né? Você atuava no ramo de musculação mesmo? Você... Sempre emagrecimento. Emagrecimento. Eu sempre né? trabalhei com emagrecimento. E eu sempre atraí mulheres, assim, com autoestima muito baixa. Algumas mulheres vinham por conta da minha energia, porque eu sou, assim, naturalmente uma pessoa energizada, Sim. de verdade. Desenvolta, né? Tem Você gente, tem tem uma gente desenvoltura, que, uma tem gente que acha- malemolência. Pô, aí. Tem gente que acha que é forçado, mas não é não. Não é não, pô. Inclusive, É só conviver um pouquinho ali e já sabe que não... quando eu iniciei meu relacionamento com meu amor, ela dizia assim, Inclusive, ela tá aqui no estúdio. tá, maravilhosa. Como é que é o nome dela? Eu Dani. esqueci. A Dani. Ô, Dani, tudo bem? Vem cá, Dani, dá um alô pra galera aqui. Vamos mostrar ela pra galera? Pode? Pode? Ó, pode? O Dani. mundo precisa ver essa maravilha. Olha aqui a Dani, gente. nem eu, né? Que veio aqui. Tá gostando do programa? Demais. Tá bacana? Tô ansiosa pra terminar de ver o restante. É isso aí. Show de bola, tamo junto. Meu bem, o que você dizia quando a gente começou a namorar? Que ela me estuprava. Olha! Porque ela é muito comunicativa, ela é de abraço, ela é de beijo, ela é de toque, eu não sou. As pessoas chegavam pra me dar um abraço e eu já ficava com a mãozinha recuada, né? Que é a comunicação, não me abraça. E ela falava assim, não, dá licença, eu abraço porque ela é assim, grossa mesmo. E como que eu aguardava? Bom dia, sol! E eu pensava, que diabo de sol, caralho, nem a alma habitou pro meu corpo.
gritava, ia pro banheiro, um tal de yes, e eu pensava assim, senhor, eu pedi uma mulher assim, mas veio com uns acréscimos que não estavam na cor. Mas amo demais, sou muito grata a Deus. Show de bola. E hoje vem muita novidade aí, né? Vem. Esse episódio Prepare, incrível. tá maravilhoso. Show de Ela é bola. maravilhosa, né? Ela Nós é. somos. Vocês Juntos, são nós maravilhosos. somos. Obrigada. E aí, você conheceu ela, né, durante esse rolê? e a Dani falava assim, pelo amor de Deus, você acorda dando bom dia pro sol? Ai, gente. Hoje até uma cliente minha falou assim, ela falou assim, amiga, eu gosto muito de treinar de manhã, eu fico energizada. Mas eu prefiro você depois do almoço. Depois de almoço, você tá mais calma. Show. Então, tinham pessoas que vinham para mim por causa da minha energia. Tinham pessoas que vinham para mim porque eu olhava para elas e falava, cara, onde você se perdeu? Como eu tenho essa espontaneidade, eu falava numa boa, ei, você é uma preta linda. E a pessoa falava assim, preta? E eu dizia, vem cá, tu acha que tu é branca? Olha a tua cor. Onde você se perdeu? Que você só vive escondida atrás desse cabelo liso. Ei, vem pra fora. Mostre seus cachos para o mundo. Vem pra fora. No outro dia a pessoa chegava lá de cabelo batido e cachozinhos assim, sabe? Inclusive aconteceu com esse meu cliente que nunca mais me largou. E ela sempre fala que uma coisa, e esse foi um ponto marco na vida dela. Porque ela disse que nunca ninguém tinha visto ela. Olha aí. E eu cara... Então, cara, eu sempre me aproximei, assim, eu sempre atraí essas pessoas de baixa autoestima. E eu conseguia fazer um trabalho muito legal com elas. Eu me orgulho muito disso. Sim. Eu me orgulho muito Inclusive, a disso. gente já teve uma patrocinadora aqui que era a Cachos Brasil. Não sei se você já ouviu falar, mas era tipo uma linha. Eles são uma empresa, né? E aí trabalha só com cabelos cacheados. Inclusive, tem até uma linha de produtos lá da Cachos Brasil. Eu acho que foi um dos primeiros patrocinadores aqui do que programa. Show. E aí, quando a gente ia rodar os criativos, né? Fazer as propagandas e tudo, aí aqueles tanto de cabelo, né? Mulheres brancas, pretas e tal, não sei o que, tudo com cabelo cacheado e tal. Eu falava, caraca, velho, muito legal. E aí o slogan era mostre seus cachos para o mundo, né? Tipo Ai, isso. que lindo, cara. Falei, que legal. Falei, Muito caramba, legal. mano. Pô, porque assim, cara, o liso também é bacana, é legal, mas Sim. se faz parte da sua essência também, mostra a sua essência. Cara, é pro ser povo. quem você é e ponto. Sim, ué. É ser quem você é. Ser quem você é suficiente. Sim. Você não precisa ser outra pessoa. Você não precisa querer se assemelhar com outra pessoa. Ser você é suficiente. É suficiente. Muito Ponto. legal. E aí, você atuou uma época aí como... Atua até hoje, né? Como personal trainer, né? Ainda atuo como personal. Atua como Sim. personal trainer. Ajuda muitas mulheres a se reencontrarem, Sim. a melhorar a sua autoestima. Cara, né? eu amo isso. E deve ser muito gratificante isso. Mas além disso tudo, você também é coach life, né? Isso. É coach life que fala mesmo, né? O que seria uma coach life? Olha, até eu chegar no coaching, eu passei por outros lugares. Uhum. Eu fiz eu estava numa imersão e encontrei uma mulher lá que tinha feito um negócio chamado de MBA de Psicologia Positiva. Uhum. Eu falei assim, peraí, esse negócio é pra mim. Uhum. Esse negócio é a minha cara. Eu vou procurar fazer esse MBA aí. Era bem aqui no IPOG. Uhum. Então, eu vinha de Anápolis, pelo menos uma vez no mês, e ficava aqui o final de semana para estudar no MBA de Psicologia Positiva. Por quê? Porque as minhas clientes, elas vinham com autoestima baixa, vinham acima do peso, e aí a gente fazia um programa ali super legal, um processo de emagrecimento bem focado, e elas emagreciam 10 quilos, 12 quilos, às vezes em 3 meses, 4 meses. Só que por alguma demanda emocional, essa mulher voltava a ganhar peso. Uhum. E eu ficava assim, cara, isso foi uma grande dor para mim. Eu ficava, o que eu não ensinei? O que eu não fiz? Onde eu errei? Onde foi que eu errei, cara? Porque a mulher estava indo super bem. E era sempre uma demanda emocional, ou por conta do trabalho, às vezes perdia o emprego, às vezes estava mal com o esposo, ou os filhos não estavam bem.
E ela voltava a ganhar peso. Uhum. E eu ficava pensando, gente, o que tem a ver uma coisa com a outra? Entende? Uhum. Pensei, vou estudar essa psicologia positiva, eu vou entender o que é que passa na cabeça. E aí, quando eu estava fazendo a psicologia positiva, foi ali na época do Covid, 2020, eu tive a oportunidade de fazer um curso, uma imersão de inteligência emocional. O maior treinamento de inteligência emocional do mundo, que é o método CIS. E eu tive a grata oportunidade... Quem que era o anfitrião? O Paulo Vieira. Paulo Vieira, né? Sim. Tô precisando de fazer um negócio desse aí. Meu amigo! Tô. Pois aproveita e já compra logo que tá com 50% de Ó, desconto. aí sim. E aí eu tive a grata oportunidade de fazer com a minha mãe. Foi surreal. Foi incrível. Nos conectou de uma maneira que nós ainda não tínhamos conseguido nos conectar. E nessa oportunidade do método CIS, teve uma ferramenta de coaching. Meu amigo, essa ferramenta de coaching, ela deu um giro de 360 graus na minha vida, por conta de uma consciência. Uma consciência que eu não tinha. Era uma ferramenta muito interessante, que tinha um quadrante e mostrava em que estágio de vida você se encontrava. Aí tinha ali autofagista, hospedeiro, parasita e o pleno. Meu amigo, naquela época, eu dei num parasita alto, parasitão. Nossa, Parasitão. E eu tinha 32 anos. 32 anos. E a mamãe deu no hospedeiro. Vixe. Deu no hospedeiro alto, gigante também. E aí eu pensei, poxa, peraí, essa relação aqui tá... Eu não nasci para ser parasita. Tá errado, pelo amor de Deus, eu tenho que me tirar desse lugar. E essa ferramenta me fez, em 3 dias, encontrar um lugar para morar. Em 3 dias eu estava morando numa kitnet, saí da casa da minha mãe. Em uma semana eu fiz 5 novos clientes. Olha. Que era um dos medos que eu tinha, de não conseguir me bancar, né? E eu consegui iniciar um processo de acabar com um processo... iniciar um processo de sair de uma dependência emocional do antigo relacionamento que eu tinha. Então, peraí, que você falou agora. O que você falou tem muita informação envolvida, minha querida. Manda ver. Isso, pelo que você tá me dizendo, foi uma virada de chave Total. na sua vida. Total. Através de um método que você conheceu, que foi do Paulo Vieira, né? Sim. Uma imersão Sim, sobre inteligência emocional. exatamente. Te ajudou, de fato, a virar a chave. Total. Porque a galera subestima muitas vezes esse assunto de inteligência emocional e tal, não sei o quê, não sei o quê. A galera tá falando muito, mas tem muita gente que subestima. Então você tá me dizendo aqui, nesse momento, que isso te ajudou a virar uma chave na sua vida e que fez total diferença na sua vida. É isso mesmo? Se não fosse aquele método CIS de 2020 em casa com a minha mãe e essa virada de chave através de uma única ferramenta, eu não teria a vida que eu tenho hoje. Eu não seria quem eu sou hoje e eu não teria o relacionamento incrível que eu tenho hoje. Não teria, porque eu vivia uma dependência emocional absurda. E eu achava que eu estava na crista da onda. Tava não. Qual é o seu nível de consciência hoje, depois que você saiu? Porque uma coisa é quando você está ali vivendo. Isso vale para várias coisas na vida. Sim. Abuso, vale Sim. para, sabe, sei lá, dependência emocional, financeira, enfim. Quando você está ali vivendo, é uma coisa. Sim. Você tem uma cabeça. Quando você sai, quando você se liberta, aí você passa a pensar de uma forma diferente. Exatamente. Aí você já passa a ter consciência, né? Sim. O que você poderia me dizer em relação assim à questão de dependência emocional, assim, o perigo que é você viver dependente de pessoas emocionalmente? Amigo, viver uma dependência emocional é algo que vai impedir que você alcance a altitude que você tem, que você alcance o potencial que você tem.
Porque viver independência emocional é estar sempre se diminuindo para caber na vida do outro. Então isso impede o seu pleno desenvolvimento. Completamente. Seja ele qualquer nível de dependência. Eu me diminuía profissionalmente porque eu estava dependente da minha mãe. Então, por estar dependente da minha mãe, eu não fazia força suficiente para que eu pudesse crescer mais profissionalmente e sair da casa dela. E isso passa tão imperceptível aos olhos, enquanto você está ali no meio. Porque é cômodo. É cômodo. Porque é cômodo, justamente. E se você está... em relação à dependência emocional, especificamente ao relacionamento que eu tinha, eu estava o tempo todo me diminuindo para caber. Eu tinha que descer para caber. Entendeu? Você tinha que submeter a circunstâncias que não eram compatíveis com a pessoa que você é. Exatamente, com a pessoa que eu sou. E é libertador quando você consegue entender a sua identidade e saber que ali não te cabe mais. Eu só soube que os lugares onde eu estava, tanto no relacionamento, quanto na moradia com a minha mãe, quanto os lugares que eu ocupava, as posições que eu ocupava, não me cabiam mais. Foi libertador quando eu soube que não me cabia ali mais. Porque eu pude procurar meu lugar. Sim. E especificamente sobre o processo de libertação, quando você é uma pessoa dependente, seja de uma forma afetiva, financeiramente, quando você toma a decisão de se libertar, é preciso dar um passo, e um passo que muitas vezes é um passo de fé. Ah, total. Porque, né, quando você, eu imagino não, eu acho que é assim, e aí se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas Sim. quando você está dependente emocionalmente ou financeiramente, isso impede você de se desenvolver. Total. E você não cresce na vida e você sempre fica pequeno financeiramente, tal. E aí, muitas vezes, por estar nessa condição, você não consegue dar o próximo passo. Então, é preciso romper todos esses laços e dar um passo de fé. O que você poderia dizer para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento sobre esse passo de fé? Porque é preciso ter fé, né? Você vai romper laços, mas mesmo que você não tenha, você vai ter que agir. Exato. Então como é que você poderia explicar isso para a galera que tá Olha, eu assistindo vi a uma gente? frase que fez muito sentido para mim. Eu estava ouvindo um podcast e a pessoa falou assim: cara, Deus só quer de você, Deus, só quer de você 1%. Os outros 99%, Ele faz. Então, Deus só está esperando de você a disponibilidade de 1%. E o passo de fé é justamente o 1%. É 1%. É o 1%. Então, quando a pessoa dá o 1%, cara, Deus vai vir com os 99%. Sim. É engraçado que isso acontece também no empreendedorismo. Muito. É engraçado, né, cara? Fé é exatamente isso. É você colocar o pé na água, igual Pedro, né? Total. Tem a passagem de Pedro, né? Total. Jesus chama Pedro, vem pra fora aqui, vem andar nas águas. Não, aliás, Pedro vê Jesus andando sobre as águas. Aí, poxa, o mestre lá tá andando. Não, vem também. Aí coloca o primeiro passo. Exato. Aí você dá aquela fraquejada. Não, rapaz, por que você é homem de pequena fé? Uai, dá o segundo passo. Vem, rapaz. Exato. E aí Pedro dá até aquela fraquejada, né? Exatamente. Mas isso acontece real, né? Real, né? Real, cara. Quando você dá o primeiro passo, parece que o mundo se move para realizar aquilo, né? Incrível. E aí começa a sair os milagres. Tipo, Sabe eu não por quê? sabia como que aconteceu, mas aí começou a acontecer isso e aquilo, e as coisas começaram a se desenrolar, porque deu o passo de fé, Sabe né? por que eu tô aqui hoje? Sim, Eu dei um passo de fé no Up Summit. olha aí. Um passão, meu amigo. Você sabe. Ah, sim. Um passão de fé no Up Summit. Só por isso que eu tô aqui hoje. Agora, o que vai surgir daqui, eu não tenho uma mínima ideia. Mas eu tô aqui com o meu 1%. É o meu passo de fé.
Nossa, que sensacional. Cris, outra coisa muito legal que eu queria contar pra você. Nossa, dá pra você ser uma palestrante, cara. É muito, muito legal conversar com você. Muito mesmo. Legal, obrigada. Muito mesmo, né? Agora, sim, você é uma pessoa que eu considero como uma pessoa desbravadora. Você Fala mais. venceu os obstáculos, Sim. você conseguiu superar suas dificuldades, venceu muita coisa na vida. Mas, assim, eu queria conhecer um pouco mais sobre você a nível de, assim, quais foram as maiores dificuldades que você teve na sua vida, sabe? Os piores traumas que você teve na sua vida e que você teve que superar para se tornar hoje quem você é. Nossa, que pergunta legal. Olha, eu acredito, eu sinto que a maior dor que eu tive e que foi a dor necessária para que eu procurasse o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a inteligência emocional, a maior dor foi perder o karatê. Porque o karatê foi meu primeiro amor. O karatê me dava, e de certa forma, era até um pouco disfuncional, porque eu tinha a minha identidade no karatê. Então, Cris, a karateca, Cris, a faixa preta. Afinal de contas, eu comecei com 6 anos de idade. Eu tenho 36 hoje. Entende? Então, a minha vida girou em torno do karatê. E perder o karatê ali foi para mim foi um baque muito grande. Mas esse baque foi necessário para que eu fosse em busca de respostas. E nessa busca de respostas foi que eu comecei a me entender mais. Que eu comecei a entender minha identidade. Que eu comecei a ter um nível de aceitação com quem eu sou. Entendeu? E eu precisei de muitas coisas. É uma jornada. Sim. A gente sempre quer ter o milagre. Na jornada de autoconhecimento, a gente quer ter um milagre. A gente quer que alguma coisa aconteça e cure. Alguma coisa aconteça e tire a dor. Alguma coisa aconteça e você esqueça. Ou alguma coisa aconteça e você perdoe. E o que eu entendi ao longo desse caminho é que o milagre é a própria jornada. É a própria jornada. É a própria jornada. O acordar pela manhã já é um milagre. Cara, é você ter que enfrentar que você traiu alguém e que você precisa olhar para isso. E que você precisa se perdoar. É olhar para uma pessoa que te traiu e você olhar para isso e saber que você tem que perdoar ela. E que você tem que se perdoar também por você ter permitido de alguma forma que você fosse traído. Então não existe um milagre. Você é o milagre vivendo uma jornada. Olha aí, que legal, hein? Tá entendendo? Então, dentro dessa minha jornada, eu precisei de muitos recursos. Eu precisei de recursos espirituais. Quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, eu fui muito desesperada. Então, eu ia ter aconselhamentos com o padre, eu ia ter aconselhamentos com um pastor, eu ia ter aconselhamentos com um missionário. Eu só queria entender. Eu só queria que alguém me desse uma resposta. Entende? Então, eu procurava a resposta fora. Eu não procurava a resposta dentro de mim, porque eu nem sabia que dentro de mim tinha uma resposta. Isso acontece muito, né? Uhum. As pessoas buscam mais respostas fora do que dentro. Com certeza. Dentro de si, né? Com certeza. E a resposta realmente está dentro de si. Mas olhar para dentro de si é muito difícil. Sim, sim. Lidar com o fato de que você tem uma luz incrível, mas essa luz incrível só existe porque você também tem uma sombra, é difícil. Sim.
É difícil de lidar. Eu acho linda a minha luz, mas como é que eu lido com a minha sombra? Faz sentido? Faz total. E é na sombra. É ali na sombra, aceitando a sua sombra. E não é jogando fora. E não é jogando fora. É aceitando que você tem aquilo ali. Pô, traiu. E aí, o que você vai fazer com isso? Poxa, sofreu abuso? Sofreu. O que você vai fazer com isso? É aí que está o grande milagre da jornada. É aprender a lidar com a sua sombra sem se jogar no lixo, sem se jogar fora. E saber que a sua luz, ela está ali e que a sua sombra não ofusca a sua luz. Uma depende da outra. Cara, que sensacional, Cris. Que sensacional. Tem alguns assuntos que você disse que gostaria de abrir aqui no podcast, né? Tá preparada para falar sobre isso? Nossa, meu amigo, você não sabe o tanto que eu corri desse assunto. Eu corri. Dá tempo de se você correr Não, ainda. eu tive altos pegas com Deus. Porque é o seguinte, eu e Deus, a gente tem a nossa relação. E eu com Deus é assim, eu falo assim, Senhor, vem aqui, papai. Senta aqui do meu lado, porque o bicho está pegando aqui embaixo. Eu preciso do Senhor aqui comigo. Espírito Santo, vamos lá, o Senhor está aqui dentro, me ajuda. Então, eu nunca abri muito sobre as minhas dores para as pessoas. Eu usava o karatê como uma forma de esconder a minha vulnerabilidade também. Porque é forte, porque é corajosa, porque enfrenta, porque não sente dor, toma porrada e não dobra. Eu sempre busquei ser uma pessoa muito forte, muito corajosa. Eu treinava abdominal, não era para ficar trincada, não. Era para, se eu ganhasse uma porrada no abdômen, eu não dobrar, porque eu achava inadmissível dobrar para adversário. Então, eu criei, para mim, um castelo protetor, um muro protetor, para que eu não fosse vulnerável. Eu comecei a entender um pouco sobre vulnerabilidade no MBA de Psicologia Positiva. Eu já estava com 28 anos. 28 anos de idade. Eu já estava com 28 anos de idade. Meu amigo, então, eu sou karateca desde os 6. Você pensa até os 28. Então, Quantos anos carregando, né? quantas coisas, quantos anos. Então, eu nunca lidei muito bem com vulnerabilidade e nem com qualquer coisa que me fizesse me achar fraca, ou frouxa, ou mimizenta, entende? Então, hoje eu lido um pouco melhor com a minha vulnerabilidade. E eu entendo que a minha força está na minha vulnerabilidade. E eu entendo que é a minha vulnerabilidade que pode fazer diferença através da minha história na vida de alguém. Sim. Entende? Por isso que a gente vai trocar ideia sobre isso. Sim. Porque eu nunca contei pra ninguém, assim, família, em momento de crise. Foi no momento de crise, de grande dor, bem ali, exatamente no momento em que eu perdi o karatê, que foi a primeira vez que eu toquei no assunto. Sim. E foi... Nossa, nunca falei isso. Deixa eu beber uma água. Ainda bem que você tá no Arena. Porque aqui a gente é bem... Cara, tô super à vontade. A gente é muito de boa pra conversar. Foi numa dessas buscas entre padre, pastor, cura e libertação, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, enfim, que eu encontrei um pastor em Anápolis e eu falava assim para ele: eu não entendo quem eu sou, eu não sei o que eu vim fazer,
Eu não sou merecedora de ser filha de Deus. Eu não sou merecedora de ser filha de Deus. Você acredita que eu falava isso pra mim? Juro. Sério? Serião. Principalmente porque eu tinha entendido... Entendido ou não? Eu tinha... Compreendido? Não. Eu tinha aceitado Aceitado. que eu tinha uma tendência ao homossexualismo. Sabe? Uhum. E aquilo ali, eu pensava, cara, eu não sou merecedora de ser filha de Deus. Deus está triste comigo. Deus está... Eu conversei com, não sei se você acompanha, mas o Anderson da TV Anguera, Uhum. ele apresenta o Bom Dia Goiás. Conheço. Ele já veio aqui no nosso podcast, a gente já trocou uma ideia muito legal com ele. Eu gosto dele. E durante a gente conversando sobre essas questões, né, sobre as pessoas gays, né, homossexuais, enfim, essa galera toda, aí eu trocando uma ideia com ele, ele falou assim, aí, né, eu falando, pô, as pessoas, né, se aceitam e tal, não sei o quê, aí ele tocou num ponto muito importante, ele falou assim, cara, tá, eu falei assim, as pessoas, né, deveriam entender que as outras pessoas que fazem opção, né, eu toquei no termo opção. Aí ele falou pra mim, ele me interrompeu e falou assim, Alex, ninguém faz opção por ser excluído, por ser discriminado, Total. né? Total. Ninguém faz essa opção, ninguém quer viver assim. Total. As pessoas já nascem assim. Ele tocou nesse ponto comigo. E eu falei, cara, que legal. Porque até então, tipo, eu não tenho nenhum tipo, assim, de preconceito, de nada. Pra mim é uma pessoa, sabe, como qualquer outra, assim como eu. E de fato. Pra mim não tem diferença essas questões, sabe? Só que, tipo, como eu não convivo muito, aí acabou que os termos, né, ficaram um pouco errados, assim. Sim. E aí, por isso que é bom a gente conversar com pessoas e abrir a mente. Sim. Entendeu? Então, aí, conversando sobre isso, foi muito legal, assim, eu trocar uma ideia com ele quando ele falou nesse ponto, né? Que legal. Então, E ele é maravilhoso. Sim, maravilhoso. E eu não estou fazendo alusão a nada, tá? Sim. Não incentivo que ninguém... Enfim, estou falando sobre mim, sobre a minha história. Sim. E sobre como eu me senti. E aí, E também não estou julgando as religiões, tá? Uhum. Nenhuma delas. Uhum. Inclusive, a espiritualidade é algo que me fortalece muito. Sim. Muito. Eu não sei viver distante disso. Não sei. Eu fico sem prumo. Sabe? Uhum. Sem a espiritualidade. Não sei sobre o fanatismo, a religiosidade. Então, nessa época, eu encontrei um pastor que ele falou assim, olha, o que ele falou é polêmico, tá? Pode falar. O que ele falou é polêmico. Para mim, fez um sentido. Ele disse assim, porque eu estava assim, muito perdida dentro de mim. Muito perdida. Muito sofrida. E eu não tinha com quem falar, cara. Eu não tinha com quem conversar. Até hoje, para confiar nas pessoas, eu preciso ter intencionalidade. Porque a minha tendência é de não confiar. Entende? E aí ele disse assim, olha, você foi rejeitada durante a sua infância? Ou você sofreu abuso sexual? O pastor te perguntou. Aí ele falou assim, teve os dois, né? Cara, Aí seu eu mundo... nunca tinha aberto isso na minha vida para ninguém. Isso foi aos 28 anos ou aos 32? Foi em 2014. Foi aos 6, né? 26. Faz as contas aí, Já de era- 88 para Já 2014. era heptacampeã brasileira? Eu tinha acabado de sair do karatê. Então, já era heptacampeã. Era, Muita gente te parabenizando. A casca grossa, né? Tipo, exatamente. o castelo, igual você citou, né? Exatamente. Forte. Aí você perde, né? Sim.
o esporte, sai do esporte, e Exato. aí entra essas questões, né? Exatamente. E naquele momento ele olhou pra mim, cara, ele me desnudou. Porque ele falou, você passou pelos dois. E ali eu me desmontei. E foi como se ele tivesse aberto uma portinha que eu não sabia como lidar com ela. Eu não sabia. Eu literalmente não sabia como lidar com o fato de que eu tinha passado por abuso sexual. E eu demorei muito tempo a entender o que tinha acontecido comigo. Primeiro, porque eu não entendia muito bem o conceito de abuso sexual. Quando eu entendi que tudo que tinha acontecido ali tinha sido abuso sexual, na infância, aí eu falei, ok, entendi, eu passei por abuso sexual. Mas eu ainda não tinha entendido que abuso sexual é violência. Meu amigo, quando eu entendi que abuso sexual é violência, seja ele de qualquer tipo, para um abuso sexual ser violência, não precisa necessariamente que ele tenha sido violento. Uma agressão física, né? Não. Vamos lá. Vamos para a etimologia da palavra, para o significado da palavra abuso. Abuso significa mau uso. Então, quando eu entendi que, beleza, eu passei por abuso sexual, ok, até aí tudo bem. Mas o abuso sexual é uma violência. Aí me caiu uma ficha que eu não sabia como lidar com ela. Peraí, cara, eu sofri uma violência. Violência. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu não tinha a mínima ideia do que fazer com aquela informação. Porque eu achei que estava tudo ok. Tudo bem, eu sei o que aconteceu, mas eu achava que tinha alguma coisa de errado, mas enfim, eu não sabia também que tinha alguma coisa de errado. Não entendia. Mas aí, com essa consciência, eu fiquei, assim, completamente sem chão e não sabia para onde ir. E não sabia com quem falar, e não sabia para onde. Então, a primeira pessoa com quem eu falei... E, olha, eu vou te falar um negócio. A coisa mais importante que foi para mim foi falar. Porque... Até então, olha só, vamos lá. De 1988 para 2014, dá quanto tempo aí? Por favor. Acho que são 26, né? Por aí. 26 ou 28. Nesse tempo todo, eu nunca tinha falado com ninguém. Ser abrido, né? Eu nem sabia que eu precisava falar. E outra... Mesmo que eu soubesse que eu precisava falar, eu tinha vergonha. Tipo, seus pais não sabiam? De jeito nenhum. É um assunto muito desconfortável de se falar, né? Cara? É muito difícil de se falar sobre isso, né? É. Então, é por isso que eu falo que assim, eu não gosto muito de tocar nesses assuntos. Tem que tocar nesses assuntos com muito respeito, com muita... com muita sabedoria, né? Porque Sim. Assim, é difícil, cara. É muito difícil de falar sobre isso. Principalmente porque a gente está ao vivo, né? Sim. Mas assim, fica à vontade, tá? Não, pode ficar à vontade. Tô tranquila. Eu quero ir no seu time. E tipo assim... Cara, eu tô aqui por pura... É igual o Asley obediência. falou. Cara, não é sobre você. Não é sobre mim. É sobre pessoas que você vai impactar com a sua vida, com a sua história. Total. Entendeu? Então, assim, eu já vejo desde o começo desse programa que você tem um propósito de vida gigantesco. Gigantesco. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque tem muitas pessoas que não têm 1/3 dos títulos que você tem. Porque título, e você tem 7, e não é qualquer título, é uma campeã brasileira. Tem pessoas que não têm 1/3 dos seus títulos e que impactam pessoas. Total. Você entendeu? Então, assim, olha só com quem que a gente está lidando aqui hoje. A gente está lidando com uma pessoa
que foi 7 vezes validada a melhor desse país. Entendeu? Então não é qualquer um. Na Fórmula 1 tem um heptacampeão, chama Lewis Hamilton. É 7 vezes, meu irmão, o melhor do mundo. Você foi 7 vezes a melhor do país. Legal. Naquilo que você se propôs. Legal. O que é isso em comparação a impactar pessoas? Total. Impactar pessoas é muito mais fácil do que isso Total. que você fez. Então, estar aqui hoje, expondo um pouco da sua trajetória, aquilo que as coisas que aconteceram com você ao longo da vida, enfim, isso é igual o Azali falou, é sobre impactar pessoas. Sim. Então você tem um potencial gigantesco, minha irmã. Obrigada. Gigantesco. E só está começando. Amém. E só está começando. Eu só peço a Deus que a minha humildade seja bem maior que o meu ego. Sim. E é preciso. E é Sim. preciso sempre estar alerta em relação a isso. Mas eu corri muito, viu? Não era pra eu estar aqui, não. Corri, meu amigo, eu falava, Senhor, não quero falar sobre isso. Não quero. Eu não quero me expor. Eu não quero ficar levantando o assunto, sabe? Uhum. E tem uma coisa que eu tive uma clareza absurda no entendimento. Para falar sobre o abuso sexual, seja eu ou seja qualquer outra mulher ou homem, porque acontece com os homens também, você não pode mais estar no papel de vítima. É. Você precisa ter superado o papel de vítima. Porque senão você fica só remoendo e fala com dor, fala com ódio. E não é isso que vai ajudar as pessoas. É justamente sair do papel de vítima que vai contribuir, vai inspirar outra pessoa a sair do papel de vítima também. Porque quando a gente sai do papel de vítima, a gente assume a responsabilidade sobre a própria vida. Então não é o que me aconteceu lá com 3 anos de idade. É o que eu vou fazer com isso agora. Porque graças a Deus, Deus me trouxe um entendimento através das minhas buscas. E olha, eu não sou uma faixa preta nesse assunto, tá? Eu sou... no karatê a gente tem as faixas, né? Começa a faixa branca, vai lá, amarela, vermelha, até a faixa preta. Eu não sou uma faixa preta no assunto. Eu nunca levantei esse assunto. Mas eu sou uma faixa amarela, que pode ajudar uma faixa branca. É essa pessoa que eu sou. Vamos lá. O abuso, né? O abuso sexual. Ele é algo muito catastrófico na vida das pessoas. E à medida que a gente vai crescendo na vida, vai se tornando consciente da sociedade, das regras da sociedade, enfim, à medida que a gente vai evoluindo e adquirindo conhecimento, vai doendo mais. E é como se fosse uma prisão. Você está aprisionado em uma parte da sua alma, fica aprisionada. Total. E sempre que você olha e vê aquilo ali, você dói, é um pouco, sabe, é constrangedor. As reações que a gente tem é não falar, não se expor, enfim. Porque eu vejo, né, basicamente ali, inclusive estudando perfis de pessoas, né, que já passaram por isso, você vê que realmente é como se fosse uma prisão. Sim. E isso gera algumas consequências na alma. Exato. Você se limita em alguns pontos, Exato. enfim, até você se libertar de fato disso tudo, colocar para fora e viver sua vida e deixar isso para trás, leva um processo muito doloroso. Sim. Digamos que você concorde comigo nesses pontos e veja que toda essa situação é como se fosse uma prisão. O que você diria para as pessoas que já passaram por isso ou estão passando por isso, estão caminhando, estão vencendo essa etapa na vida, né, abandonando essa prisão em busca ali da sua liberdade? O que você Sim. poderia dizer para essas pessoas? Meu amigo, é exatamente o que você falou. É uma prisão. E o nome da prisão é culpa.
Em relação ao abuso sexual, o nome da prisão é a culpa. A culpa aprisiona. Lembra que eu te falei que eu não me achava merecedora? Uhum. Eu não me achava merecedora de tantas outras coisas. Uhum. Mas isso não era consciente. Era totalmente inconsciente. Eu achava, conscientemente, eu achava que eu merecia sim. Que eu merecia despontar na profissão, que eu merecia ter um relacionamento incrível conscientemente. Mas inconscientemente eu sabotava tudo isso. Por que eu sabotava? Porque eu não me sentia merecedora. E a culpa, ela tira da gente o merecimento. Beleza. Uma pessoa culpada merece o quê? Nada. Ou Eu seja, sou culpado, eu me autodeclaro culpado. A culpa, ela já é um peso gigantesco, né? então, uma pessoa culpada merece punição. Ela merece punição. E a pessoa que carrega inconscientemente a culpa pelo abuso sexual, ela vai estar o tempo todo se punindo. Ela vai se punir financeiramente. Ela vai se punir no relacionamento. Ela vai se punir, vai se punir. Porque a culpa tira o merecimento. Nós temos ali as crenças de identidade, quem eu sou, as crenças de capacidade, o que eu faço, e as crenças de merecimento, o que eu tenho. E aí, a pessoa que se sente culpada, logo, se ela, na identidade dela, ela é culpada, você acha que ela é merecedora de ter coisas boas? Se o culpado merece ser punido, então ele Se merece. o verdadeiro culpado, né? Se a pessoa que... Porque é uma transferência de culpa. Por exemplo, Exatamente. existe uma pessoa que provoca isso. Sim. E esse é o verdadeiro culpado. Só que essa Sim. culpa, quando ela... só que essa situação, quando ela não é tratada, quando ela não é exposta, Exatamente. a culpa é transferida para a vítima. Exatamente. E ela Uma vítima não tratada se sente culpada. se sente culpada. Sempre. E eu vejo pessoas... Isso é tão inconsciente, que eu vejo pessoas dizendo assim, Cris, eu não tenho mais problema com isso. Não tenho mais problema. Eu já perdoei os abusadores. E geralmente uma pessoa que passa por abuso, geralmente ela não passa só por um abuso. Às vezes ela passa por mais abusos. É mais comum ela passar por mais abusos do que só por um. E ela fala, não, já perdoei, já está liberado, já liberei o perdão, já fui nas curas e libertação, já deixei isso lá no passado e tal. Não tenho mais problema com isso. Mas quando você vai olhar os resultados nas áreas da vida dela, você olha para o relacionamento dela, está separada. Olha para o relacionamento, às vezes o par dela está tentando prejudicar de alguma forma. Olha para a profissão, a pessoa não está conseguindo despontar na profissão. Olha para o financeiro, às vezes a pessoa precisou voltar para a casa dos pais. Olha para o financeiro, ela está mal financeiramente, ela não está conseguindo trabalhar direito, ela não está conseguindo se prover no básico. Às vezes ela está precisando de ajuda de tios, de pai, de mãe, de filho. Você olha para o social da pessoa, ela não consegue. Você olha para a saúde dela, ela está sobrepeso, está cheia de dor. Você olha para a saúde emocional dela, está com depressão. Ou tem crises de ansiedade. Você entende que uma pessoa que passa por isso tudo... Cara, quando você olha para os resultados da vida dela, você imagina que ela esteja bem? Não. Não está bem. Não está bem. Agora, por que ela tem atraído tantas coisas ruins para a vida dela? Por quê? É interessante, é no mínimo interessante pensar, né? Curioso, né? É curioso. Cara, se ela está tão bem, se ela diz estar tão bem resolvida consigo mesma, E o externo tá um caos. não faz sentido.
Agora, o que tem tirado o merecimento dela? Por que ela não merece ter uma família legal? Por que ela não merece ter um emprego legal? Por que ela não merece conseguir se sustentar e sustentar os seus filhos, ao invés do contrário? Por quê? Aonde que está o X da questão? A minha dor era esse X da questão. Eu ficava assim, gente, por que eu tenho tantas perdas? Tipo, por que não fica pleno? Aonde é que está? E aí eu fui buscar ajuda. Eu sempre fui buscar ajuda, né? Eu fui buscar ajuda na religião, nos psicólogos, enfim. E eu fui buscar ajuda na terapia. Isso me ajudou muito. A terapia me ajudou muito, muito mesmo. E aí que eu tive consciência de que existia uma culpa tão profunda em mim, porque eu já tinha liberado perdão para todos os abusadores. Eu não tinha mais questão. Tanto que uma das coisas que eu percebia que eu realmente tinha liberado perdão para os abusadores é que eu conseguia falar sobre eles sem sentir raiva. Assim, com as pessoas mais íntimas, né? Bem íntimas. Mas de vez em quando eu ainda chorava. Entende? Aquilo ainda me causava uma dorzinha em mim. Ainda me causava uma dorzinha. Mas lá, quando eu fui mexer, cavucar mesmo, olhar para dentro, que é o mais difícil da jornada, é olhar para si mesmo, eu entendi que eu me sentia culpada. Eu me sentia culpada. Eu tinha liberado perdão para eles, mas eu não tinha liberado perdão para mim. E como que você conseguiu se livrar da culpa? Ah, meu amigo. Aí, é um rolê. É terapia, Ó, é autoconhecimento, é exercício. É tudo isso junto. Um dos exercícios que eu fazia era ouvir, ao longo da noite, um áudio de auto-perdão. Inclusive do Hélio Couto, viu, gente? Hélio Couto. Hélio Couto. Ouvi por mais de 90 dias de auto-perdão. Por que dormindo? Porque quando a gente está dormindo, a nossa consciência está desligada. Então, o que você recebe no inconsciente floresce. Você não tem quem questione. Você não tem a consciência para questionar. Então, ouvia dormindo. Vamos lá. Ó. Tem um negócio muito importante que a gente está falando aqui. E que a galera precisa entender de uma forma bem objetiva. Galera, quando alguém faz algo contra você, e aí é onde você está falando, o exercício do auto-perdão, ele é imprescindível. Imprescindível. Por quê? Por exemplo, digamos que uma pessoa me rouba. Rouba algo de mim. Tipo, sei lá, eu fui assaltado, o cara levou. Por que é importante exercitar o auto-perdão? Porque se você não perdoar, o ladrão, ele vai esquecer que ele te roubou. Talvez o cara vai, sei lá, 50. Você é só mais um. Só que você vai... Isso eu estou citando um exemplo de um roubo, né? Aqui a gente pode colocar abuso sexual, a gente pode colocar várias outras coisas, né? Pessoas que passaram a perna em você, enfim. Por que é importante o exercício do auto-perdão? Porque se você ficar remoendo aquilo ali, a sua vida patina, velho. Você não sai do lugar. Então, o exercício do auto-perdão, e aí se eu estiver errado, por favor, me corrija, ele vem nesse sentido. Exatamente. Ele vem no sentido de você se livrar daquilo emocionalmente. Exatamente. É o rompimento das dependências emocionais. Total. Porque se você não perdoa, meu irmão, aquele que te fez algo ruim, você vira um dependente emocional dele. E sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a atrair outros abusadores para a vida dele. Sim. Amigos que abusam. Patrão que abusa. Não necessariamente sexualmente. Sabe aquele amigo que ele vive te pedindo as coisas e ele nunca faz nada para você? Sim. Abuso.
Foi abuso, É cara. o folgado, né? Oxi. Você só dá, nunca recebe. Tá abusando, sim, de você. Aquele relacionamento, a pessoa atrai um relacionamento em que ela se entrega, ela se dá e a outra pessoa nunca tá lá pra ela. Então, ela vai atrair outros tipos de abuso. Porque não interessa se ele é emocional, psicológico, sexual. É abuso. O abuso é o centro de tudo. Entendeu? No meu caso, foi abuso sexual. E eu atraí outros tipos de abuso. Era como eu sabia lidar com a vida, sendo abusada. E a pessoa que não se trata, ela vai continuar trazendo abusadores. Aquele marido que vai embora e começa a abusar da pessoa, tentando tirar as coisas dela. Marido, aquele par. Aquele par. Aí quer tirar a casa, quer tirar o filho. Entende? E tem Abuso. uns que são mais maldosos ainda. Continua o relacionamento, né? De gota em gota. Vai lá de vez em quando e tal, não sei o que, alimenta ainda a esperança. Exato. Só que aí ele quer tirar os benefícios de um lado e do outro, né? Então, tem pessoas que alimentam a esperança e isso aí eu acho que é ainda mais maldoso ainda. Exatamente. Você continuar alimentando a esperança de pessoas, sendo que você não está lá de fato. Então, cara, se os resultados da sua vida não estão legais, vai procurar. Se você está sabotando a sua vida toda, vai procurar. Vai procurar aonde está o quê da questão. Aonde está o X? De que você sente culpa? Pode ser que seja por ter sofrido abuso sexual. Pode ser que tenha sido porque você abandonou alguém. Pode ser porque você, em algum dado momento, repetiu um padrão e traiu uma pessoa. Mas a questão vai estar sempre no auto-perdão. Se você não se perdoar, você vai continuar sabotando a sua vida. Sempre. Você vai ter que dar esse mergulho. E auto-perdão é um exercício, igual ela falou. Ixi, mas É um tem exercício exercício. demais. Não é você virar pra você e falar assim, eu me perdoo. Não. Se você tem sérios problemas de amarras emocionais, você precisa exercitar o auto-perdão. E existem várias formas. Sim. Os que eu fiz, eu tive uma terapeuta muito competente, Rose Franco, maravilhosa. Inclusive, mandar um abraço para uma terapeuta muito legal que está assistindo a gente, que é a Sara. A Dani também está assistindo a gente. Ó. Um cheiro pra elas. O Kleberson falou aqui, ó, incrível criatura. A Dani falou assim, ó, aquela hora que você falou do presente que ela te deu, ela falou assim, ó, um presente que nem uma mãe dá, viu, Cris? Exato. Sucesso, você vai longe demais. Amém. A Milena falou aqui, ó, maravilhosa. A Elaine mandou aqui um abraço para você. A Sara falou aqui, ó, método CIS, aquela hora que a gente falou do Sim. método CIS, ela falou, método CIS é incrível, né? A Dani escreveu de novo, falou que, olha, Cris, que história top, sensacional, você é escolhida por Deus. Amém. Então a galera tá comparecendo no chat. E o Kleberson aí, ele é meu padrinho de casamento. Olha aí. Um abraço pro Kleberson. É lá de Ele que Anápolis me juntou também? com a Dani, ele é de Aí Anápolis. sim. Eu arrastei ele para uma aula de zumba. Olha. E aí ele ficou na zumba, ficou meu amigo. Uma hora eu vou lá nessa aula de zumba também, porque eu preciso soltar os esqueletos, né? Dar aquela... Não, eu sou muito duro pra dançar. Então a bicho. gente vai pro forró ali no Coronel. Pô. Pronto, aí vamos marcar uma hora pra nós ir. Eu, você, o Wesley. Na hora. Né, a Dani aqui, a Dani Timóteo lá também, do Up Summit. E a Ana Beatriz. A Ana Beatriz, todo mundo. É isso aí. É. E aí um dia ele arquitetou um almoço e eu e a Dani nos conhecemos ali. Mas a gente só foi se entender mesmo como par muito tempo depois. Show. E falando do processo terapêutico que eu vivi, e graças a Deus eu estive com uma terapeuta muito competente. Cara, foram muitas coisas. E não se enganem, gente, achando que eu sou uma supra-sumo totalmente curada. Não, meu querido, minha querida.
Tem coisa que ainda vem. Que agora, graças a Deus, o que eu consigo fazer é identificar. Porque antes eu não identificava, eu era totalmente sequestrada. Sara vai entender, eu era totalmente sequestrada. Então hoje eu consigo identificar melhor. E aí, beleza, peraí, o que eu faço com isso aqui? Entendeu? Hoje eu consigo ir aos lugares e olhar para aquele ambiente e falar, peraí, quem sou eu nesse lugar? O que me cabe aqui? O que não me cabe aqui? E a partir disso, de toda essa jornada, do perdão, para eles, para mim, eu consegui me apossar completamente da minha identidade e somente a partir disso é que eu consigo e que eu consegui impor os meus limites. Até aqui você bem, daqui para frente não. Entende? Eu não sabia quais eram os meus limites. Tanto que eu tinha a maior dificuldade de dizer não para as pessoas. Até que ponto eu não conseguia dizer não para as pessoas e eu deixava elas abusarem de mim de diversas formas. E deixa eu te falar uma coisa. O não, a palavra não, eu acho que é uma das palavras mais libertadoras que tem. Nossa. Na vida de um ser humano. É a palavra não. É o poder do não. A pessoa vem e te faz uma proposta que você fala assim. Só um minutinho. Não. Entendeu? Total. É libertador. É libertador. É libertador. Porque, igual você tá falando, no mundo é tudo ao contrário, pô. A Sim. pessoa que fala sim, 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 sim pra tudo é uma Sim. pessoa que tem alguma coisa, mano. Sim. Né? Sim. Então a palavra não, de fato, ela é libertadora. Sim. Ela é libertadora. O não, né? É claro que não é não pra tudo, obviamente, né, galera? Mas assim, o poder do não, ele tá intrínseco na alma de pessoas que são libertas. Pô. Sim. Você não vai aceitar qualquer coisa. Exatamente. Pessoas que são libertas, elas não aceitam qualquer coisa. Exatamente. E até que ponto hoje as pessoas não conseguem dizer não porque elas não conseguiram dizer não enquanto estavam sendo abusadas sexualmente. Sim. Eu não tive. Eu nunca disse não. E eu não conseguia dizer não. E eu já tinha 28 anos. E eu já tinha 33 anos. E eu tinha uma dificuldade com o não. Eu não consegui parar aquilo quando eu tinha... Quando eu era criança. E eu não conseguia parar aquilo na minha fase adulta. Entenda, cara, a gente precisa voltar lá naquela criança, cuidar dela. Porque naquela época quem tinha essa função era a minha mãe. E o meu pai. Mas o papai, ele não viveu com a gente. Ele era alcoólatra e desde sempre ele nunca viveu na nossa casa. Então a função era da minha mãe. Mas o tempo passou. Eu cresci. Hoje essa função é minha. De cuidar de quem eu sou hoje. E eu só vou conseguir cuidar de quem eu sou hoje se eu olhar para aquela criança e trouxer para ela a segurança que faltou. Mas não é mais função da minha mãe. Não é função da Dani. Não é função do meu par. Não é função do meu marido. As pessoas não têm que cuidar da gente. Nós mesmos temos que ter a capacidade de nos cuidar. A gente tem aí diversas profissões que podem nos ajudar nesse caminho. Inclusive a Sara. Nós temos diversas profissões. Mas a função é nossa. Não tem como a Sara cuidar de mim. Ela pode me mostrar o caminho. Ela pode me mostrar ferramentas. Mas a obrigação, a função, somente eu posso fazer. Só que eu só consigo fazer a função de cuidar de mim quando eu percebo que eu fui uma vítima. Quando eu era criança, eu fui uma vítima. Mas hoje eu não sou mais uma vítima. Eu não sou mais uma vítima. Eu fui.
Então eu não posso viver naquele papel de vítima para sempre. Passou. Tem consequências até hoje? Tem consequências. Mas passou. Então resolve para que sua vida ande. Olha lá. É a sua vida. Cara, é a sua vida. Não é a vida de outra pessoa. É a sua vida. Precisa ser olhado por você. Se você não dá conta de fazer isso sozinho, e geralmente a gente não dá conta de fazer isso sozinho, pede ajuda. Vai atrás de um profissional. Procura alguém que você confia. Às vezes, nem é um profissional. Às vezes é um amigo. Amigo que você... Sabe aquele amigo que você tem que ele conhece todas as suas mazelas e não te joga fora? Cara, vai atrás desse amigo. O único fato da pessoa dar o primeiro passo e ela falar, cara, já vai ser muito libertador. No meu caso, a primeira pessoa que eu falei era o meu melhor amigo, que foi um grande amigo com quem eu me casei. Ah, você se casou? Me casei. Rapaz, eu tentei de tudo para não ser homossexual. De tudo. Sério? Até casar, eu casei. E hoje eu entendo que... E eu não tenho, assim... eu não acho que o que eu fiz foi bonito. Não acho. Mas foi o recurso que eu tinha. Era o recurso que eu tinha. E que se fosse para casar, cara, tinha que ser com ele. Não dava para ser com outra pessoa. Era o único homem que eu confiava. Você acredita? Era Acredito. o único homem em que eu confiei. Cris, uma pergunta. Desde quando você começou a se perceber homossexual? Desde sempre. Desde novinha, pequenininha? Desde novinha. E por que essa questão do não se assumir, de não se revelar, demonstrar, tem a ver com criação, ou foi parte de você mesmo? Foi Não, parte... porque não era de Deus. Porque não era de Deus. Não era de Deus? Assim, diziam pra você. Não era de Deus. Ah, então era repressão. É uma Cultura, forma de, né? é uma É forma de cultura, reprimir, é né? cultural. É uma cultura religiosa. Falar que homossexuais não merecem o céu, que estão condenados ao inferno e tal. E eu não queria, eu não queria chatear Deus. Eu não queria chatear Deus. Não. Sabe por quê? Porque era o único que restava como meu pai. A minha mãe dizia que Deus era meu pai. Eu não tinha meu pai comigo. E eu achava que o meu pai tinha ido embora porque eu não era um menino. Entende? E aí, como o único que resta é Deus, o único pai que eu tenho é Deus e eu vou chatear ele? Então eu não me sentia merecedora de quê? De ser filha de Deus, quando eu realmente não tive como fugir disso. Sim. E agora uma pergunta. Quando você se abriu para aquele pastor, que você conversou com ele e tudo... Você acredita que ele era a cara do meu pai? Era? Nossa Senhora. Nossa. Foi um rolê. Quando você resolveu se abrir, falar, jogar para fora tudo isso, e aí agora, né, tendo um contraponto religioso que é completamente contrário, né? Você é uma pessoa de fé. Quando a gente iniciou o episódio, que a gente orou, né? Fez uma oração. Eu também sou um cara que eu acredito muito em Deus. Legal. Mas não é o fato de eu acreditar em Deus que eu vou acreditar em qualquer um. Sim, Né? Não é qualquer um que vem em nome de Deus que eu acredito. sim, Então eu sou muito seletivo quando alguém vem em nome de Deus. sim. Porque hoje falar que é cristão não significa absolutamente bosta nenhuma. Entendeu? Exato. Tem muita gente que vem em nome de Deus e faz coisa completamente errada. Total. Então eu sou muito seletivo. Mas, enfim, você acha que a questão do abuso sexual tem alguma coisa a ver com a questão da sua... Eu vou colocar aqui a palavra opção sexual, mas alguma Sexualidade. coisa... com a sua sexualidade? Sexualidade. Pronto.
encontramos o caminho certo? É interessante, né? Você acredita como as que pessoas têm uma dificuldade de encontrar as porque- nomenclaturas. É porque eu sou, às vezes, eu sou meio lesado mesmo. Não, eu não sou, é não. Você é sou maravilhoso. meio lesado. Mas, Mas então vamos reformular. Você acha que a questão do abuso que você sofreu, o abuso sexual que você sofreu, tem alguma relação com a sua sexualidade? Você acha que está conectada as duas coisas? eu acredito. Eu acredito. Porque tem pessoas que não passam por abuso sexual e que Sim. ao longo da vida fazem, né, escolhas. Né? Olha, a gente chegou num ponto muito interessante. Eu acho que o que eu vou falar pode ser polêmico, mas não tenham, gente, como a minha verdade como uma verdade absoluta, tá bom? O que eu vou falar aqui é sobre o que eu penso e sobre o que eu vivi, a minha jornada. Então, eu acredito que sim. Sabe qual que era a minha maior dor quando eu fui procurar ajuda, que eu fui nos pastores, padres, é que desde criança, gente, eu nunca falei isso na minha vida. Vamos lá. Desde criança, eu sempre fui muito sexualizada. Desde criança. Eu queria brincar de papai e mamãe. Só que tinha uma questão. Nossa. Tinha uma questão que eu não lembrava. Eu não lembrava. Eu posso falar abertamente? Assim? Pode. Não. Você tá no arena. Tá, tô de boa aqui. Eu não Enfim. quero é que você fale o que Sim. você não quer falar. Não, eu tô tranquila. Mas é porque é um pouco... Eu sou um cara que eu respeito muito os limites dos meus convidados. Mas então, é um assim, pouco eu sei... assustador, eu acho. Não. É pra mim. Não, então, é por isso que eu falo que não é fácil tocar nesses assuntos, principalmente estando ao vivo. Eu queria mais. Eu não gosto de constranger os meus Não, mas convidados. eu digo isso porque realmente ninguém sabe disso. A não ser ali meu núcleo. A mamãe não sabe disso. Meu núcleo, Daniele. Entendeu? Ela é quem sabe disso. Mas eu sempre fui muito sexualizada desde criança. Desde criança, eu tinha aqueles... aqueles tios, assim, que... Era um tal de bater na minha bunda, sabe? Uhum. Obrigada, meu bem. Fazia parte do costume da família? alguma É da coisa? família. É um tal de bate na bunda e não sei o quê. Só que era além. Eu queria brincar de casinha. E na brincadeira de casinha, eu queria brincar de papai e mamãe. Só que eu era muito nova. Eu tinha, tipo... Cara, 1990... Eu tinha 5 anos. 4 anos. Pra você ter uma noção... Eu tinha esse negócio de querer brincar de papai e mamãe. E eu tinha um vizinho, uma vizinha que tinha um neto que quando ele estava lá eu queria brincar com ele. Uhum. Só que quando ele não estava lá e a netinha dela estava lá, eu queria brincar com a netinha. Faz sentido? É um pouco complexo, né? É complexo, né? É complexo. Então, Mas assim, o que você queria, na verdade, era uma companhia para brincar. Quando você era criança. faz sentido. Você queria só uma companhia. Faz Não sentido. importa se era homem ou mulher. Mas eu queria brincar de papai e mamãe. Papai e mamãe. É. Poderia ser a menina. Quando eu estava com ele, eu queria ser a mamãe. Quando eu estava com ela, eu queria ser o papai. Ah, entendi. Entendeu? E isso era inconscientemente, Isso não tinha nenhum tipo de influência. aí é que tá. Cara, eu cresci achando que isso era coisa do capeta. E talvez até seja. Mas, por que eu achava isso? Porque eu não via sentido. Não tinha nenhum tipo de influência. A minha mãe nunca se casou com outra pessoa. Eu nunca vi a minha mãe dar um selinho na boca. Nunca vi. A mamãe nunca colocou outro homem dentro da nossa casa, justamente para que a gente não passasse pela situação que passamos. Eu e a minha irmã. Assim, que eu passei, na verdade, né?
mas para que nós não passássemos pela situação que eu passei. Então eu não via a mamãe beijar na boca, eu não via a mamãe fazer sexo, eu não via a minha mãe fazer isso. A nossa TV, a gente dormia cedo, eu não via novela das 8. Cara, eu não via filme que tinha sexo. Eu não via nada que incentivasse o sexo. Nada que incentivasse, nada. E aí, eu não sabia de onde que isso vinha. Quando eu comecei a ter entendimento, eu ficava assim, cara, da onde que isso vinha? Da onde que isso vinha? Isso só pode ser coisa do capeta. Só pode ser coisa do capeta. Só pode ser coisa do capeta. Por isso que eu fui atrás da religião primeiro. Porque eu queria resolver as coisas no mundo espiritual. Se tiver capeta, tira. Se ser homossexual for do capeta, tira. Pelo amor de Deus. Tira de mim. Que eu não quero ser eu quero ser filho de Deus. Entendeu? Só que aí, quando o pastor falou para mim, você sofreu rejeição ou abuso sexual? E ele afirmou para mim que, na verdade, eu tinha sofrido os dois, porque eu fiquei assim, ó. Tipo, eu nunca falei para ninguém. Como é que ele sabe disso? E quando ele falou, cara, eu chorei. Um choro que eu nunca tinha chorado. Foi um choro de, tipo... sai. Quando ele falou sobre o abuso sexual e sobre a rejeição, aí eu comecei a entender que não era só espiritual. Que eu não iria resolver isso só na questão espiritual. Eu tinha que tratar isso aqui, no meio físico, onde eu vivo, onde é a minha existência. E aí eu fui atrás de psicólogos, terapeutas e companhia. Entende? Só que, nessa busca, a primeira vez que eu tive um contato em que eu vi, e eu senti um toque, eu senti um toque. Eu estava num evento de cura e libertação de uma igreja católica lá de Anápolis, chamada Nova Aliança. Chama-se Intimidade com Deus. Maravilhoso. E nesse encontro, eu estava no colo de um homem, que era um dos missionários, e ele dizia assim, eu vejo a mulher tocando o bebê, como não deveria. Cara, eu me lembro que eu estava na posição fetal, e eu chorava tanto, e eu vi uma imagem de uma mulher de costas. Foi a primeira vez que eu vi, que eu me lembrei de alguma coisa. Entende? E aí, depois que eu tive essa visão e esse entendimento, foi que eu entendi que eu fui estimulada desde muito cedo. Desde muito cedo. Não faz sentido, cara. Dentro do desenvolvimento humano, a criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela vai fazer as coisas por repetição. Ela não cria do nada essas coisas. Ela tem a criatividade do brinquedinho, vai fazer o brinquedinho e tal. Sobre sexualidade, a criança não vê o pai falando palavrão e fala também? Sim. Não vê a mãe e o pai beijando na boca e vai querer beijar a amiguinha? Se eu não via isso dentro de casa, de onde que vinha? Porque eu queria brincar de papai e mamãe. Ou com coleguinha, ou com coleguinha. E de onde que vinha? Hoje você tem essa Do estímulo, amigo. Mas então... Do primeiro estímulo. Não me interessa em que idade a pessoa está. Nos nossos órgãos sexuais são excitáveis. Não, sim. No seu caso foi da família, no ambiente familiar, que você sofreu os primeiros estímulos ali, e aí você Cara, entendeu? aí foi muito... A família... Geralmente na família é aonde mais acontece, né? Mas não era uma pessoa da minha família. Ah, entendi. Era uma pessoa do convívio, mas não era da família. Só que a criança, independente da fase em que ela esteja, se ela for estimulada,
ela vai sentir excitação. Sim. Entende? E por isso que não é legal, por exemplo, os pais ficarem beijando na nuca da criança, sabe? Fazendo aquela cosquinha. Uhum. Em qualquer ponto que seja excitável. Beijinho na curva da perna. Beijinho no peitinho da criança, beijinho na boca da criança. Não é legal. Porque são pontos excitáveis. É complexo, né? Demais da conta. É. Os pais fazem isso, cara, como forma de carinho. Mas essa criança pode receber e ter um outro sentimento. Entendeu? Uhum. E ali eu entendi que teve um ponto de partida. Teve um ponto de partida. E eu sempre queria brincar com esses recursos, sabe? Com esses negócios de papai e mamãe e tal. E eu fui crescendo com isso. Só que ao longo do tempo, conforme eu ia crescendo, e eu ia tendo o entendimento que aquilo não era certo. Se eu não via minha mãe fazer, não era certo. Faz sentido? Total. Se eu não via minha mãe fazer, então provavelmente eu estava fazendo alguma coisa errada. Eu comecei a ir abafando esse negócio, sabe? Então, quando eu estava ali na 4ª série, por exemplo, 4ª série eu tinha 10 anos, e eu achava uma coleguinha bonitinha, eu já pensava assim, mulher não acha outra mulher bonita. Da onde que vinha isso, eu não sei. Provavelmente eu devo ter escutado isso sei lá. Não sei, eu não me lembro de falarem. Mas eu lembro de pensar isso. E em todas as séries eu fui vivendo isso, sabe? Não posso. Eu tenho que achar o menino bonito. Eu não posso achar a menina bonita. Só que eu achava todo mundo bonito. Eu achava todo mundo muito bonito. Isso bagunçou muito a minha identidade. Porque eu gostava das pessoas. Não me interessava se era homem ou se era mulher, eu gostava das pessoas. Eu acho que tem até uma nomenclatura para isso aí, mas eu não entendo muito as siglas do LGBTQI, SR+, X, AW e H, eu não sei. Eu não entendo muito bem, mas eu acho que tem um nome para isso. Eu gostava das pessoas. Só que aquilo confundia minha mente, porque eu pensava, cara, não posso gostar das pessoas, eu tenho que gostar só de homem. Eu não posso gostar de mulher. E aí, eu não sei quem dizia que isso não era de Deus. É uma boa pergunta. Mas eu tinha certeza que não era de Deus. Show de bola. Cris. É um pouco confuso, né? É um pouco confuso. Enfim. É um pouco confuso. E assim, ó, esse podcast vai ter que ter uma segunda edição. Eita. Porque é o seguinte, ele não vai caber em um podcast. Misericórdia. Em um episódio, né, de podcast. A gente já estourou o nosso limite aqui de tempo. E eu já quero te convidar para a gente fazer a parte 2 desse Que podcast. legal. Vai ser um prazer. Então, nesse momento, eu quero que você... assim, não... só para a galera entender, a gente tem um limite de 1 hora de programa, até por conta do algoritmo do YouTube. Ah, legal. E aí, o que acontece? Eu quero te convidar para um próximo episódio. E aí, a gente abordar especificamente esse assunto. Para a gente trazer para a galera agora de uma forma... eu acho uma forma bacana. E assim, direto ao ponto mesmo. Show. O que você acha? Top. Galera que tá no chat aí, ó, comenta aí no chat o que vocês acham da segunda parte do podcast porque sua história é uma história muito bonita, bacana e que é rica demais em conhecimento. Obrigada. Eu acho que é muito legal a gente trazer alguns pontos em comum e vai dar muito assunto. Essa Obrigada. questão da pré-sexualização de crianças. Nossa. Enfim, é tão... assim, de verdade, assim, é tanto conhecimento que Olha, tem mas e dá pra tirar. eu não sei como é que acontece com as outras pessoas. Eu só sei como aconteceu comigo. Sim. Entende? Sim, com certeza. Então, esse momento agora é o momento que eu quero deixar que você mande um recado pra galera que tá assistindo.
assistindo, aquela ali é a sua câmera. Fica à vontade agora para você Obrigada. mandar um recado pra galera que tá nos assistindo nesse momento. Gente, quero dizer pra vocês. Não quero dizer pra vocês, eu quero dizer pra você. Pra você. Receba essa mensagem individualmente. Você é suficiente. Você não precisa se diminuir para caber, nem nos lugares e nem nas pessoas. Você é suficiente. E você é bom assim, do jeitinho que você é, com a sua luz e com a sua sombra. Se você tem vergonha de ser quem você é, vai lá para dentro. Vai lá para dentro de você e se reconecte com aquilo que é a tua essência. Tudo aquilo que você tem de bom e tudo aquilo que você não tem de tão bom. Deixa eu te contar, todo mundo é assim. Tá? Todo mundo é assim. Esse ser de luz que você acha incrível na sua vida também tem a sombra dele. Então, você é suficiente. E você não precisa se diminuir para caber nos lugares ou na vida de alguém. Show de bola? Cris, obrigado. Que história sensacional. Obrigada. Inclusive, que agradeço. a galera do chat já tá comentando aqui que quer a segunda parte deste podcast. Que legal. Tá? Obrigada, Então, gente. agradeço muito a sua presença aqui. Né? Eu acho que muita gente já tem agora uma sinalização de como é que é linda, de tanto que é linda a sua história. Né? É uma história que tem altos e baixos, como histórias de várias pessoas que passam por aqui. Né? Então, assim, aspectos em comuns que dá pra gente tirar como lição, inspirar, incentivar várias pessoas a melhorarem, a alcançar a alta performance. Então, de modo que fica aqui a nossa homenagem a você, uma Obrigada. grande pessoa, né? Um atleta, né? Uma representante Obrigada. nossa aqui do Centro-Oeste, né? Então, de forma que eu quero te agradecer e quero Obrigada. já deixar aberto o próximo convite para a gente fazer a parte 2 deste podcast. Olha, obrigada pelo carinho. Obrigada pelo respeito comigo e com a minha história. Sim. E eu me senti muito acolhida por vocês. Não só eu, tenho certeza que a Dani também. Porque, cara, a gente é exatamente quem você está vendo aqui. Sim, sim. E nós somos muito gratas pelo espaço. Eu espero que a mensagem chegue em quem tem que chegar. Sim. Deus sabe o tanto que eu relutei na minha conversa com Deus era assim, sim, eu não quero falar disso não. Não quero, me manda fazer outra coisa. Mas não tem jeito. Ao mesmo tempo que eu pedia para Deus para que eu não falasse sobre esse assunto, por algum motivo ele colocou alguns talentos em mim. Uhum. Alguns talentos que eu conheço. Eu conheço meus pontos fortes. Uhum. E eu ficava assim, Senhor, eu também não quero ser aquela figueira que não dá fruto e o Senhor arranca. Da Bíblia? Sim. Então, eu me sinto aqui em pura disposição, em puro 1%. Sim. E eu agradeço muito pelo espaço que você me deu. Agradeço o pessoal. Obrigada, gente, galera pelo comparecendo carinho, forte aqui no chat, viu, galera? Obrigado por todas as pessoas aí. E estaremos juntos para a segunda rodada, então. Sim, com certeza. Obrigado, viu, Cris? Obrigada. Tamo junto. Obrigado a todas as pessoas que acompanharam esta live do começo ao fim, né, pessoal? Muito obrigado a todas as pessoas que deixaram um like, que comentaram aqui. E aproveita também para se inscrever neste canal do Arena Broadcast, para vocês acompanharem episódios incríveis, como foi esse da Cris Noleto, a nossa representante aqui do Centro-Oeste brasileiro, né? E tem um negócio que eu esqueci de falar. Sim. Voltei a competir depois de 10 anos. Então você já tá nativa de novo. Final de semana passado, eu fui campeã goiana de catar. Olha aí, Foi bem gente. legal. Foi bem legal. Campeã goiana. Foi aqui no Sesc Faisalville. Foi domingo.
E foi muito especial porque eu me senti de volta em casa. E isso me reacendeu sonhos que ficaram perdidos Sim. lá atrás. Como, por exemplo, o de participar do Mundial. Nossa. Sabe-se lá qual vai ser o resultado, mas Va- que eu vou dar o meu melhor. Você vai estar lá com certeza representando a gente. Se os joelhos Não, aguentarem. aí eu vou coluna. até te fazer uma pergunta. Por exemplo, quando você ganhar um Mundial, você vai ter coragem de vir aqui no Arena contar a Oxê. novidade? Meu querido, a gente é brother. A gente é irmão. Com certeza, com certeza. Cris, tamo junto. Obrigado. Obrigado a todas as pessoas que acompanharam essa live. Aguardem, sigam a gente lá no Instagram. Coloca aí na tela, diretor, o nosso Instagram. Siga o Instagram Arena Broadcast, tá? Pra vocês acompanharem lá. E a gente vai postar de novo aí, né? Assim que a gente organizar tudinho, a segunda parte do episódio com a Cris Noleto. Fechou? Aproveita pra seguir a Cris também, ó. A Cris tá aparecendo aqui, ó. Cris Noleto com 2 L's. Fechou? Tamo junto, obrigado e até a próxima!